Surgem novas imagens de objetos voadores. Sobre o ET que teria aparecido em Varginha, no sul de Minas Gerais. Juram que a criatura foi capturada e depois levada para outro estado. Alô pessoal, aqui é o Cleber Shows, como prometido, falei para vocês que ia postar o segundo vídeo aqui sobre o caso Varginha. E agora eu vi que tanto mais que eu pesquisar, mais eu quero pesquisar, mais eu quero aprofundar do assunto, saber mais o que aconteceu. Eu vou postar mais um trecho para vocês aqui. Provavelmente vai ter a terceira parte, entendeu? E espero que vocês gostem, deixem seus likes. E quem não tiver inscrito aí, se inscreva no canal aí, compartilhe o máximo que puder. E dá uma olhada no vídeo que eu separei para vocês. Provavelmente vai ter a terceira parte. Dá uma olhada aí. E ela não cuidava desse sítio sozinha, ela tinha um marido, que era o Eurico de Freitas. Só que nesse dia, um barulho muito estranho interrompeu a rotina dos dois. Eles tinham uma criação de gado no sítio deles, mas quando deu 1h da manhã, uma coisa muito estranha e um barulho começou a chamar a atenção dos dois. Diz a Auralina de Freitas que assim que ela ouviu esse barulho, ela foi conferir o que tinha acontecido lá do lado de fora. Aí o mais inesperado aconteceu. Diz ela que o gado estava correndo e que ela viu um objeto passando, que era um objeto cinza, que tinha um tipo de fumaça, mas luz ele não tinha nem barulho, era coisa flutuando. Quando ela viu aquilo, ela chamou o marido e os dois ficaram observando aquilo passar por mais ou menos 40 minutos. Só um parênteses aqui, eu já tinha ido embora, mas há muito tempo. E ele conta que na hora que ela chamou, ele tava lá tranquilo vendo televisão. E quanto mais eles olhavam, mais o objeto ia baixando. Ele era comprido, sabe? Do tamanho de um micro-ônibus. E o seu Eurico contava que ele tinha algumas coisas mexendo, né? Uma fumaça, um tipo de fumaça branca, clara. E depois desses 40 minutos observando, eles dizem que esse objeto foi em direção à rodovia Fernão Dias. E depois disso, ele desapareceu. É claro que eu não preciso nem falar que nenhum dos dois dormiu naquele dia. O carro chegou nesse lugar, ele achou uma coisa bem estranha. Porque ele viu que o exército e a polícia militar já estavam cercando os destroços daquele objeto que ele tinha visto. E esses destroços que estavam espalhados por todo o terreno eram umas peças de metal, eram muitas, mas ele só viu as peças e não viu vítimas. E quando os militares perceberam que ele estava lá, ele foi rispidamente convidado por um dos soldados a se retirar do local. E ainda mais, falaram com ele que ele não podia falar sobre nada que ele tinha visto. Claro que ele não cumpriu essa ordem. Mas será que o que caiu lá era um tipo de nave espacial? Mas e se não fosse nada disso? Ia ter movimentação da polícia militar e do exército? Bom, eu acho que chegando em Varginha a gente vai conseguir explicar melhor essa história. Varginha ficou conhecida mundialmente depois dos eventos de 1996. Uma coisa muito boa é que colocou a cidade no mapa e ajudou muito no turismo. Mas a opinião de quem mora lá até hoje é bem dividida. Tiveram pessoas que aproveitaram a oportunidade e fazem um marketing em cima do ET. Mas tem gente que não aguenta mais falar sobre o danado. Bagunça mesmo na cidade, né? Teve a pessoal de fora que veio ver o que tinha acontecido. Teve a... Não é exército, não, é o... Da ESA, né? Isso, eles estiveram aqui. Isso também eu lembro. Teve nessa... E o hospital regional também, que disse que levaram ele pra lá, também vi um movimento lá também estranho. Alguma coisa teve, sim. E olha só que coisa mais estranha, ó. Depois que esses militares entraram nesse matagal todo aí, os moradores do bairro aqui ouviram 2 tiros de fuzil, né? E como se não bastasse pra ser uma coisa mais estranha, né? Pra trancar mesmo, eles saíram do matagal com 2 sacos gigantes. E aí eles colocaram esses 2 sacos no caminhão da ESA. Só que um dos sacos estava mexendo, o outro não, né? Aí só Deus sabe para onde que eles levaram esses bichos. Mas no mesmo 20 de janeiro, por volta de 3 horas da tarde, se desenrolou o episódio mais importante no caso. Que era a história famosa com as 3 meninas, com a Kátia Andrade Xavier, que tinha 22 anos na época, e as 2 irmãs, que eram a Liliane de Fátima Silva, que tinha 16 anos, e a Valquíria Aparecida Silva, que tinha 14 anos nessa época. Essas meninas tinham visto primeiro a criatura que ficou conhecida como o ET de Varginha, enquanto elas atravessavam um terreno. Essas 3 meninas estavam voltando para casa e faziam um trajeto de sempre, mas nesse dia elas resolveram cortar caminho por um terreno entre o bairro Jardim Andere e o Santana, porque naquela época estavam construindo um novo loteamento, então tinham muitos campos abertos. Mas quando elas estavam passando perto de um muro que ficava do lado de uma oficina, as irmãs ouviram um grito da Kátia. E quando elas olharam na mesma direção que a Kátia, elas viram uma criatura agachada.
Só que com esse grito, o bicho também olhou de volta para as meninas e ficou encarando por alguns segundos. E quando a gente estava descendo, a gente foi olhando para trás e viu ele ali. E estava na mesma posição e não mexeu nada. Tinha perna e braços normal, de um homem normal, assim. Mas que a gente olhou direito não era assim um homem, tinha chifres, tinha a pele marrom, parecendo que passou com algum óleo no corpo, tinha um pé grande, uns olhos super regalados, vermelho. Se fosse um homem, assim, agachado ali, eu tinha coragem de passar aqui com as 3. A gente cortava e ia embora. Mas uma coisa tão estranha daqui, a gente não teve coragem. E claro, né, depois de encarar aquele bicho, as 3 saíram correndo desesperadas. E elas falam que a criatura continuou olhando do jeito que tava. Só que a mãe delas, que tava na loja de uma vizinha, correu para encontrar as meninas. Aí elas falam pra mãe dela que tinham visto o capeta. Só que a mãe delas falou, se ele apareceu pra você, é claro que ele vai aparecer pra mim também. Então, não passando 25 minutos depois que o bicho apareceu, a mãe das meninas voltou com a Kátia. Só que elas não encontraram mais nada. Só tinha uma marca no chão e um cheiro horrível que elas não conseguem nem descrever. Mas só que um pedreiro que trabalhava perto ali do terreno tinha dito que os bombeiros já tinham levado aquele bicho estranho. Mas, além da mãe das meninas ter recebido uma proposta em dinheiro para abafar o caso, parece que as coisas estão sendo bem vigiadas até hoje. Então, certa vez, eu e alguns amigos fomos pra Varginha pra investigar um pouco do caso e a gente decidiu ir no lote. E aí tem um buraco no muro que dá pra você enxergar, pra ver o lugar exato. Só que não fica tão bom de você ver e eu decidi subir no muro, enquanto meus amigos ficaram embaixo. Nisso apareceu um cara, virando a esquina, ele veio direto na gente, nem tentou fazer a hora, nem nada, ele foi direto na gente e começou a perguntar o porquê que a gente tava ali. O cara era alto, tinha mais ou menos 1,90 m, ele tinha um porte mais musculoso e ele tinha um corte de cabelo militar. E ele começou a perguntar por que eu tava em cima do muro e por que eu tava olhando, se eu queria fazer alguma festa, se eu queria alugar o lote pra fazer alguma festa. Coisa que não tem nem lógica, porque não tem nem banheiro, não era um mato alto, não tem lógica nenhuma. E aí eu desci do muro rápido. A minha amiga começou a falar com ele que não, a gente tava ali só pra conhecer o lote mesmo. E ele, hora nenhuma, tocou no assunto do caso Varginha, que é o mais óbvio que qualquer pessoa do bairro tocaria no momento ali. E aí foi embora, ele sumiu. E a gente continuou lá um pouco, olhando e tal, e aí ele voltou e perguntou assim ele voltou e subiu direto, ele subiu no muro, se sentou e falou assim, me dá seu celular que eu filmo pra você. Aí foi muito estranho, porque depois disso a gente entrou no carro e ele ficou na rua parado, com os braços pra trás, olhando pra gente até a hora que a gente foi embora. Mesmo antes, ele tava também o tempo inteiro numa sacada, olhando, e foi uma situação bem estranha que aconteceu lá no lote. A maioria dos moradores não viu a criatura que estava rondando o Jardim Andere, mas todo mundo de Varginha percebeu uma coisa que aconteceu por volta das 6 horas da tarde. Nessa data houve uma forte chuva e uma queda de energia. Teve, choveu no dia. Uma chuva bem... Uma chuva muito forte que é inesquecível para a maioria das pessoas que moram em Varginha atingiu a cidade. No meio dessa chuva começa uma história muito importante, porque 2 policiais à paisana se encharcavam de água enquanto tentavam fechar o vidro do carro que estava com defeito. A dupla era da inteligência da polícia militar e estava em missão em torno do Jardim Andere. Eles tinham que observar qualquer movimento estranho que tinha ali. E você lembra do Marco Eli Xerez? Depois da chuva, ele passou em casa com um parceiro para trocar a roupa molhada e avisou a família que ele ia voltar muito tarde para casa. A noite ia ser bem longa. 2 policiais estavam descendo essa rua desembestada aqui e eles atropelaram um negócio que passou na frente do carro aqui. E um desses policiais era o Marco Eli Xerez. Lembra desse nome que é muito importante. Ele saiu do carro para ver o que tinha acontecido e ele viu que tinha um bicho. Sabe o que ele fez quando esse bicho já passou? Ele pegou esse bicho no colo sem luva, sem nada, entendeu? Sem pensar, até porque foi de supetão, pegou isso e pôs dentro do carro. E depois que eles pegaram esse bicho, eles levaram pro hospital de Varginha, porque já tinha uma área toda reservada para isso, entendeu? Porque já tinham vários boatos que estavam acontecendo alguma coisa, todo mundo fala alguma coisa, não sei o que aconteceu, mas eles foram para lá. E você sabe qual que é a explicação para essa movimentação, essa ala fechada? A primeira cirurgia cardíaca de Varginha. Acho que nem se fosse o coração do Papa tinha que fazer isso tudo. É aí então que a nossa história fica mais mal contada. E para entender essa história direito, a gente tem que ir para o hospital da cidade.
eu trabalhava numa lanchonete aqui ao centro. E no final da tarde, o pessoal que trabalhava no hospital, até um jovem que trabalhava lá no estacionamento, chegou nessa lanchonete comentando toda a movimentação que estava tendo lá no hospital regional na época. Movimentação de médicos, enfermeiros, policiais militares, bombeiros e até mesmo da Escola Sargento das Armas de Três Corações. E aí, tá gostando do vídeo? Tem outra parte que vou passar para vocês aqui, bem mais interessante, bem mais aprofundado também, se você dá uma olhada. É um assunto bastante interessante, cara. É um assunto que fala pra você, mais você quer ver, mais você quer ver, mais você quer aprofundar, mais você quer saber o porquê daquilo, daquele outro. Eu vou postar pra vocês aqui a segunda parte e espero que você goste. Deixe bastante like, quem não for inscrito, se inscreva aí, aperte o sininho de notificações para poder receber nossos vídeos, as nossas lives que eu tô fazendo. Tem mais uma live marcada sexta-feira, então provavelmente vou marcar mais uma live agora, segunda, terça ou quarta-feira. Qualquer coisa eu marco pra vocês aqui, eu vi vocês. Dá uma olhada mais um trecho aí. Hoje, as testemunhas só gravam entrevistas sobre o caso mediante pagamento de cachê. Um inquérito policial militar foi publicado em 2010 pela revista Isto É. No documento, o tenente-coronel Lúcio Carlos Pereira, encarregado na época do IPM, concluiu que o ser avistado pelas três jovens nada mais é do que um morador do bairro Jardim Andere, conhecido como Mudinho. O homem estaria agachado e encostado no muro no momento em que as meninas passavam. Durante as gravações deste especial, nós encontramos o morador, que, segundo as autoridades, é o pivô de toda essa história. As meninas avistaram aquela entidade aqui de cerco, ou aquela criatura, às 3h30 da tarde, em pleno sol, um calor de verão. No entanto, no inquérito, esse fato aparece como tendo acontecido com uma situação de iluminação como se fosse já noite, que a gente sabe que não é verdade. Fora outros detalhes que o Exército foi manipulando e transformando para poder apoiar a ideia de que, de fato, não teve nada a ver em termos de ufologia. Em nota, o Centro de Comunicação Social do Exército, em Brasília, afirmou que o caso foi encerrado com a conclusão do IPM, que não há nenhum documento que trate de assuntos ufológicos nos arquivos. Porque como nós sabemos pelas nossas próprias fontes militares que o caso foi classificado como ultra secreto, ou seja, a classificação máxima da área sigilosa militar do nosso país, né? E essa classificação atualmente, apesar de tempo reduzido para 25 anos, ainda é válida, né? É uma coisa legal. Nós temos que esperar no mínimo até o ano de 2021 para que o Exército deixe realmente de estar amparado nessa situação de poder manter o sigilo em relação a um dos casos mais estrondosos da ufologia brasileira. Lá em 1947, um morador teria visto a queda de um disco voador. Desde a década de 90, milhares de pessoas visitam a cidade de Roosevelt, no estado americano do Novo México. Em homenagem ao caso, foi criado um festival anual de ufologia. Numa pesquisa feita pela Câmara de Comércio de Roosevelt, o turismo rendia aos cofres públicos mais de 5 milhões de dólares por ano. Realidade bem diferente da que encontramos em Varginha. Para o consultor do Sebrae, ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo. Mesmo o governo federal investiu no ET. A prefeitura fez um convênio com o Ministério do Turismo para construir um memorial na cidade. As obras foram iniciadas, interrompidas, a cidade quase perdeu a verba e então os trabalhos retornaram, mas nada do espaço ser finalizado. No local, mato alto, cacos de vidro, garrafas de bebidas e lixo compõem um cenário que deveria ser uma atração turística na cidade. No meio dessa confusão, os gastos podem chegar a R$1,5 milhão de reais. A senhora acredita no ET de Varginha? Não. Não acredito. Acredito. Mais ou menos, sabe? Não existe isso não. A gente vê algumas pessoas parecidas com ET por aí, né? Mas no ET, assim, verdadeiramente... Eu acho que isso é uma ilusão. Ninguém provou nada, só falaram. Então, acho difícil. Mas é possível. Com certeza, eu não duvido não. É lenda. Se na cidade o caso ET já é algo banal, para quem é de fora, a curiosidade ainda é grande. Só para se ter uma ideia,
Olha o caso de Ábia. Ela é da Bahia e trabalha em Varginha. Quando volta para o Nordeste, a pergunta é uma só. Todo lugar que chega só pergunta do ZT. E quando o varginhense viaja, aí você já viu, né? Todo mundo quer saber sobre a criatura. Ah, eu acho divertido, eu levo na brincadeira, eu acho engraçado. Tem gente, conheço pessoas que não gostam muito, mas eu não me importo não. Concluir é que algo estranho aconteceu naquele janeiro de 1996. Então, pessoal, se gostaram aí, isso aí é apenas o começo do caso Varginha. Eu vou tentar postar mais aqui dos 3 últimos anos sobre o caso Varginha. E eu vou pegar alguns depoimentos de alguns ufólogos que falam a respeito de hoje do caso Varginha. Eu vou passar para vocês aqui, entendeu? Dos 3 últimos anos, o que está acontecendo, o que possa acontecer agora em 2024. Que estão falando que pode acontecer, liberar mais arquivo, mais coisas sobre o assunto. Eu passo para vocês aqui. Se vocês gostaram aí, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha aí, ajuda nós no canalzinho que eu voltando a fazer live agora. Vocês estão vendo aí, eu não fazia muito, agora estou fazendo. Se inscreva aí, compartilha, segue nós também aí, beleza? Valeu, obrigado!